Antes de entrarmos em oração, aquiete seu coração por um instante. Respire fundo. Há dias em que a alma acorda cansada antes mesmo do corpo. Há momentos em que a vida parece uma sequência de batalhas, uma após a outra, sem pausa para descanso. Em um dia você se sente firme, confiante, cheio de fé. No outro, tudo parece desabar, como se estivesse sendo atacado por todos os lados. Mas a palavra de Deus nos lembra que, mesmo quando o campo de batalha parece intenso, a vitória já foi definida em Cristo. A luta pode ser real, o medo pode bater a porta, mas o resultado não está em dúvida. A Bíblia nos exorta, na carta aos Hebreus, capítulo 10, versículos 23 a 25, a permanecermos firmes na confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque fiel é aquele que prometeu. Isso significa que a nossa fé não pode depender das circunstâncias. Deus não é fiel apenas quando tudo vai bem. Ele continua sendo fiel nos dias difíceis, nas noites longas, nas estações em que você não entende o que está acontecendo. Quando você se sente fraco, ele permanece forte. Quando sua mente se enche de incertezas, a palavra dele continua sendo segura e imutável. Por isso, não solte a sua esperança. Não permita que as lutas roubem aquilo que Deus colocou dentro de você. Segure firme a sua fé, mesmo quando tudo ao redor tenta dizer que não vale a pena continuar. O mesmo Deus que prometeu é o Deus que cumpre. Se essa verdade falou com você, escreva nos comentários amém. Eu permaneço firme como um ato de fé. A palavra de Deus também nos ensina que essa caminhada de fé não foi feita para ser vivida em solidão. Não fomos chamados para carregar os pesos da vida sozinhos, tentando ser fortes o tempo todo. As Escrituras nos convidam a olhar uns para os outros com compaixão, a nos encorajar mutuamente, a lembrar, em amor, das promessas de Deus quando o coração começa a enfraquecer. Quando os dias ficam difíceis, o isolamento pode parecer tentador. Às vezes, a dor nos faz querer nos afastar, nos calar, nos fechar. Mas é justamente nesses momentos que o cuidado de Deus se manifesta através do corpo de Cristo. A fé se fortalece quando oramos uns pelos outros, quando compartilhamos a esperança, quando nos reunimos para adorar aquele que sustenta todas as coisas. Talvez você esteja ouvindo essa oração carregando um fardo pesado demais. Quem sabe o cansaço não é apenas físico, mas emocional e espiritual. Pode parecer que um problema se levantou atrás do outro, sem lhe dar tempo sequer para respirar. A vida, às vezes, aperta tanto que você se sente encurralado, derrotado ou até esquecido. Se esse é o seu caso, receba essa verdade no coração. Você não está sozinho. Muitos servos de Deus já caminharam por vales parecidos, se foram sustentados pela mão do Senhor. O que hoje pesa sobre você não define o seu fim. Deus vê cada lágrima, conhece cada pensamento e se importa profundamente com aquilo que você está enfrentando. Que essa palavra alcance o seu coração agora. Se você sente que Deus está falando com você neste momento, escreva nos comentários glória a Deus, não estou sozinho, e declare isso em fé. Quando o peso da vida parece insuportável, a palavra de Deus nos convida a lembrar de homens e mulheres que, mesmo em meio à dor, escolheram clamar. Um deles foi o cego Bartimeu. O Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículos 37 e 38, nos conta que, ao ouvir que Jesus de Nazaré passava por aquele caminho, Bartimeu começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele era cego, marginalizado e ignorado pela multidão. Muitos tentaram silenciá-lo, dizendo que ele não deveria incomodar. Mas Bartimeu não permitiu que sua condição nem a pressão das pessoas o impedissem de clamar. Pelo contrário, quanto mais tentavam calá-lo, mais alto ele gritava. E foi esse clamor sincero, essa fé que se recusa a desistir, que chamou a atenção de Jesus. Essa mesma atitude de fé é um convite para você hoje. Quando tudo parecer pesado demais, clame. Quando as circunstâncias parecerem gritar mais alto do que a sua esperança, levante a sua voz diante do Senhor. Traga a Ele suas dores, seus medos, suas dúvidas e até aquilo que você não consegue colocar em palavras. Jesus não está distante. Ele não ignora o seu sofrimento. Ele continua sendo o Deus que escuta e responde ao clamor dos seus filhos. O seu grito de fé pode ser o início de uma transformação profunda na sua história. Se você decide clamar a Jesus mesmo em meio às lutas,
Escreva nos comentários: Jesus, tem misericórdia de mim, como uma oração simples e sincera. Há momentos em que o medo nos cerca de tal forma que a situação parece sem saída. Foi exatamente assim com o profeta Eliseu e seu servo. O segundo livro dos Reis, capítulo 6, nos mostra que eles estavam cercados por um exército inimigo. Aos olhos do servo, tudo estava perdido. Ele só conseguia enxergar a ameaça, o perigo e a derrota iminente. O coração dele se encheu de pavor porque sua visão estava limitada ao que era visível. Mas Eliseu enxergava além. Ele sabia que a realidade espiritual era maior do que a circunstância natural. Então ele orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. E quando o Senhor abriu os olhos do jovem, ele percebeu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor. O céu já estava em posição de batalha antes mesmo que o inimigo se movesse. Isso nos ensina algo profundo. Muitas vezes, o livramento de Deus já está ao nosso redor, mas o medo nos impede de perceber. Aquilo que parece derrota pode ser, na verdade, um cenário onde Deus revelará sua glória. O perigo é real, sim, mas a presença do Senhor é infinitamente maior. Quando seus olhos só enxergarem problemas, faça a mesma oração: Senhor, abre os meus olhos. Peça ao Espírito Santo que levante o seu olhar acima do medo, acima das notícias ruins, acima das limitações humanas, e fixe sua fé em Jesus Cristo. Ele continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Se você crê que Deus está agindo mesmo quando você ainda não vê, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos, e declare sua confiança nele. A palavra de Deus nos lembra que a nossa identidade não é definida pelas batalhas que enfrentamos, mas por quem Cristo é em nós. O apóstolo Paulo declara em Romanos, capítulo 8, versículo 37, que em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Isso significa que você não foi chamado apenas para sobreviver, nem para viver sempre no limite das forças. Em Cristo, você já carrega a marca da vitória. Talvez hoje você se sinta cansado, esgotado, lutando para manter a fé firme. Mas o amor de Jesus sustenta a sua caminhada. A vitória não é apenas algo que você espera para o futuro. Ela já foi conquistada na cruz. Mesmo quando seus olhos não conseguem enxergar o desfecho, Deus continua escrevendo a sua história com fidelidade. Por isso, não permita que o peso do dia apague a esperança do seu coração. Continue confiando, mesmo quando o silêncio parece longo. Continue esperando, mesmo quando as respostas não chegam no seu tempo. A palavra do Senhor é eterna, firme e viva. As promessas de Deus não perdem a validade conforme as circunstâncias mudam. Ele mesmo prometeu que jamais o deixaria ou abandonaria. Essa promessa permanece verdadeira no vale e no monte, na fraqueza e na força, nos dias bons e nos dias difíceis. Você está seguro nas mãos de um Deus que não falha. Se essa verdade fortalece a sua fé hoje, escreva nos comentários: eu creio, sou mais que vencedor, e declare isso com convicção. Quando o cansaço se acumula e a alma parece pesada, Deus nos chama a lembrar que Ele é presente em todas as estações. A Escritura nos assegura que o Senhor nunca nos deixa nem nos abandona. Essa promessa não depende do que sentimos, mas da fidelidade daquele que a fez. Mesmo quando você se sente fraco, Ele continua sendo a sua força. Mesmo quando a esperança parece pequena, o cuidado de Deus permanece completo. O profeta Jeremias nos lembra, no livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 22 e 23, que é por causa da misericórdia do Senhor que não somos consumidos. Suas compaixões se renovam a cada manhã. Isso significa que, a cada novo dia, Deus libera graça suficiente para sustentar você. Ontem não define o seu hoje, e o seu hoje não limita o que Deus ainda pode fazer. Peça ao Senhor que guarde seus pensamentos, que Ele não permita que sua mente fique presa às dores do passado ou às preocupações do futuro. Há uma paz prometida àqueles que descansam seus pensamentos em Deus. Aprender a confiar é um processo, mas é nesse lugar de entrega que a alma encontra descanso verdadeiro. Que o Espírito Santo conduza seus passos, fortaleça sua fé e alinhe suas escolhas à vontade do Pai. Caminhar no Espírito é escolher confiar mesmo quando a lógica diz o contrário. É viver pela fé, sabendo que Deus sustenta cada detalhe do caminho. Se você recebe essa renovação de Deus hoje, escreva nos comentários: recebo a paz do Senhor, e declare isso com fé.
Senhor Jesus, hoje nos aproximamos de Ti reconhecendo que sem a Tua presença nada somos. Tu és a nossa esperança, a nossa força e a nossa paz. Declaramos que confiamos em Ti não apenas quando tudo está bem, mas também quando o caminho parece escuro e incerto. Tu és o nosso refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Tu nos convidas a lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque Te importas conosco. Como está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, aprendemos a entregar cada preocupação, cada medo e cada fardo em Tuas mãos. Também lembramos das Tuas palavras registradas no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28 e 29, quando disseste para irmos a Ti, cansados e sobrecarregados, e encontrar descanso para a nossa alma. Que sejamos como árvores firmes, profundamente enraizadas na Tua palavra, fortalecidas pelo Teu Espírito e inabaláveis mesmo nos dias de seca. Assim como declara o Salmo 23, Tu és o nosso pastor e nada nos faltará. Tu restauras a nossa alma, nos conduzes por caminhos seguros e permaneces conosco até mesmo nos vales mais escuros. Por tudo isso, Te agradecemos. Obrigado por seres fiel em cada estação, por nos sustentares quando fraquejamos, por nunca desistires de nós. Oramos confiando que a Tua graça nos envolve hoje e sempre, em nome de Jesus. Se esta oração falou com o seu coração, escreva nos comentários Amém. Eu confio em Deus e compartilhe essa oração com alguém que precisa ser fortalecido na fé. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida.